E o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Vamos ver aqui o que o Felipe Luiz falou sobre a questão do Pedro, por que ele não foi escalado, por que ele não estava em campo. Só deixa o like aí e segue a gente nos nossos perfis, mas vamos escutar tudo aqui porque a declaração é bombástica. Vamos lá. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. Não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar. Felipe Luiz já começa bem demais, expondo toda a situação, mas um ponto principal dessa, não só para o Pedro, mas também para o elenco, que esse tipo de atitude não pode se espalhar. Espero que ele recapacite, que ele peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Foi um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Isso é importante, tá? Eu conheço o Felipe Luiz já há muito tempo, desde antes de chegar aqui no Flamengo. E ele é um cara, assim, excepcional. De caráter, boa índole e tudo mais. Se o Felipe Luiz resolveu expor essa situação, é porque ela não é de agora, entendeu? Não é de agora. O Felipe Luiz com certeza segurou o máximo que pôde, mas tem hora que a questão fica insustentável. E o Felipe Luiz acabou tendo que expor o que ele pensa de verdade e o que aconteceu para o Pedro ficar de fora, né? Então, assim, essa foi a gota d'água. Pode ter certeza, isso não foi um ato impensado, não foi um desabafo assim, vou falar e foi. Não, ele pensou, porque provavelmente isso acumulou, já vem de outras datas. Vamos continuar ouvindo essas primeiras declarações aqui. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. A tecnologia entregou o Pedro. A tecnologia entregou o Pedro nessa situação. Não tem como você enganar. Já no olho é visível, né? Como o próprio Felipe Luiz falou, mas... E não que seja a intenção de ninguém enganar ninguém, não é isso. Mas a tecnologia, ela veio para ajudar, né? De certa forma, os treinamentos, mas também para entregar quem não está trabalhando como deveria trabalhar. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Porque simplesmente é caro pra caramba e raro. Com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Isso é a gota d'água. Ele expôs uma situação que já provavelmente vinha incomodando ele há muito tempo. Eu conheço o Pedro também há mais tempo até do que eu conheço o Felipe Luiz. É um cara legal, bom caráter, de boa índole. Mas algumas situações ao longo dessa passagem dele pelo Flamengo mostram que ele já teve outros problemas como esse. Não é a primeira vez.
e não dá para saber se será a última vez, não é? Mas o fato é, ele já tem mais de 7 jogos pelo Flamengo no Brasileiro, já jogou pela Copa do Brasil. O empresário dele teria dito que já estaria atrás de propostas para tirar o Pedro do Flamengo, mas aqui dentro do Brasil, sinceramente, ele não tem espaço, porque não que ele não seja, ele é um excelente jogador, um excelente atacante, um dos melhores, o melhor do Brasil em forma, né? Mas ele vai disputar o quê aqui? Ele vai jogar por que time aqui? Então, assim, ele teria que ser contratado por um time para ficar 6, 7 meses parado, para aí depois voltar no ano que vem. Não compensa. É um grande atacante, mas é um jogador caro, né? E ninguém vai contratar ele para ficar 6, 7 meses parado. A verdade é essa. Então, assim, como torcedor do Flamengo, como o cara que conhece os dois, o Pedro e o Felipe Luiz, eu espero de coração que o Pedro interprete isso como um, sei lá, um último alerta, um último aviso, um chamado, e encare isso com uma motivação para que ele possa passar um segundo semestre bom, de fato, no Flamengo, e entregar o que a torcida espera de um jogador que já entregou. O Pedro já entregou. O torcedor do Flamengo sabe o Pedro que pode esperar. Eu espero de coração que o Pedro consiga, de fato, entregar o que o Flamengo precisa, consiga, né, se achar dentro desse turbilhão. Eu sei que agora ele deve estar chateado, irritado, puto da vida, mas eu tenho certeza que esse chamado do Felipe Luiz é pro bem dele. Porque o Felipe Luiz é uma boa pessoa, um ótimo técnico, cara de grupo e um líder, além de ser o técnico do Flamengo. O que vocês acham? Comenta aí, deixa o like, segue a gente. É nóis.